Enio, se você conseguir botar na NVI, Nova Versão Internacional, Efésios capítulo 5, versículo 15, Efésios 5,15. Vamos ler na NVI, porque está bem mais, já está interpretado, vamos assim dizer, o texto. Então aí, Efésios capítulo 5, versículo 15, Nova Versão Internacional, mas aí está na Almeida corrigida, não é não? Se caso não conseguir, nós vamos aí pela Almeida corrigida. E o retiro está de pé, retiro no período ali carnavalesco, está de pé. Diz-nos assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não, era só o 15 mesmo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra. Nas demais versões, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é a reflexão desta manhã. Esta palavra remir significa resgatar, tirar da prisão, dar liberdade. Então, quando o autor Paulo, ele diz essa expressão, remindo o tempo, ou seja, liberando o tempo, não aprisione o tempo, deixe o tempo na sua desenvoltura fazer o seu processo de coisas. E nós perguntaríamos, tempo, o que é o tempo? Ora, o tempo, irmãos, ele é uma grandeza física que pode ser medido por hora, minutos, meses, dias, anos e etc. O tempo, ele, nessa dimensão, ele é o nosso regente. É ele que faz com que nós, hoje, somos isso, amanhã somos aquilo, até que desapareçamos desta dimensão. Então, o tempo, ele é um administrador, de um certo modo, da nossa vida. E se nós soubermos lidar, ele será um bom administrador na nossa vida, porque nós não teremos, de uma certa forma, a capacidade de administrá-lo. Então, a ciência, ela tenta, estuda, gasta, procurando um meio de controlar esse tempo. O cinema, ele faz filmes, onde também tenta controlar o tempo. Existem aqueles filmes onde buscam construir a máquina do tempo. Inclusive, um filme aí bem mais do passado, De Volta ao Futuro, que eles voltavam, ia ao passado e tal, aquela coisa toda. Mas, na realidade, o homem não tem esta capacidade. Por quê? Porque o tempo, irmão, ele é curto. O tempo é curto. O homem que mais viveu, segundo diz a Bíblia, foi Matusalém. Ele viveu exatamente 969 anos. Você direita, mas foi muito tempo. Bom, você pode até pensar que foi, mas passou. Um dia esgotou a vida ali de Matusalém, dentre esses 969 anos. E eu acredito que, na sua velhice, nos seus dias finais, Matusalém pensou: como minha vida passou rápido.
como a minha vida passou rápido. Eu queria nesta manhã trabalhar com você exatamente isso aqui. Tenha cuidado com a maneira como você vive, porque a maneira como nós vivemos, nós podemos desperdiçar o tempo, que é uma bênção de Deus. De modo que, quando nós formos buscar viver nessa administração, não venhamos dizer, eu perdi o tempo. Então o tempo é curto. O tempo que nós vivemos neste mundo, ele é incomparável com a eternidade que Deus tem para nós. A eternidade, ou na eternidade, não haverá tempo, não haverá controle de horas, não haverá controle de minutos. O tempo ali não existirá. E alguém até criou uma seguinte ilustração para definir a eternidade. Ele disse, olha, imagine uma pedra de 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de altura. E um pássaro, ele vem de 100 em 100 anos amolar o seu bico naquela pedra. Quando aquela pedra se acabar, então é um dia da eternidade. Então imagine, nunca essa pedra vai acabar. Então a eternidade, ela não é controlada pelo tempo como é a nossa dimensão, a dimensão da matéria que nós vivemos. O tempo é curto, irmãos. É muito comum, quando nós alcançamos a idade depois dos 30 anos, nós dizermos esta frase, eita, mas isso aconteceu, já está com 2 anos, para mim foi ontem. Porque assim, quando nós estamos na meninice, parece que o tempo não passa, parece que não existe tempo, de um aniversário para o outro, há uma demora. Mas quando nós varamos a casa dos 50 anos, é como se o tempo andasse num carro de Fórmula 1. Um ano parece que é um mês. O tempo é curto, meu querido. Então, a recomendação do apóstolo é: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, porque o tempo é curto. O tempo também, ele é incerto. Além dele ser curto, ele é incerto. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso. Tiago também, no capítulo 4, versículo 14, ele fala sobre isso. Então Tiago, ele diz que a nossa vida, ela é como um vapor. Pedro diz que é como um orvalho. De manhãzinha cedo, sobre a folha, há aquelas gotículas de água, que foi produzida pelo orvalho da madrugada. Mas, ao sair do sol, aquela gotícula, ela evapora. Pedro, ele fala também que é como uma vela acesa, que o vento bate e ela então apaga. É a nossa vida. E nem todos têm o privilégio de alcançar uma ditosa velhice, porque a vida, ela é incerta. Quantas pessoas que ela busca galgar aquilo que este mundo oferece de bens, de prazeres, e quando ela começa a estar pronta para utilizar desse seu desejo, a vida se esvai dela, ela parte. Então a vida, ela é incerta. Portanto, usemos cada segundo da nossa vida de maneira prudente, de maneira produtiva. Não gastemos, não percamos o nosso tempo com coisas fúteis, atividades que de fato não edificam
não produz, não serve de base para que nós tenhamos de fato uma vida sábia. Quanto tempo nós perdemos na frente, muitas vezes de uma TV, em coisas que na realidade só traz prejuízo para nós, com atividades funestas, com coisas que na realidade não produz benefício, não nos traz ao patamar da sabedoria. O tempo ele é incerto, irmão. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3, o Davi ele disse que a morte ela está sempre perto de nós, ela está a um passo, como se a morte estivesse a 1 metro de nós. Olha o que ele diz. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para que não se entristeça. No entanto, eu jurei pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a 1 passo da morte. A 1 metro da morte. Assim somos todos nós. Quantas pessoas achavam que estavam em plena saúde, em plena capacidade de gozar este mundo, e a morte chega até ele instantaneamente. É incerto, irmãos. Então, não sabemos quando ela há de bater a nossa porta. Portanto, sejamos sábios, não percamos tempo. Há uma música do MC Pivete, que ele diz: tudo acontece tão rápido, ninguém sabe onde e nem quando. A partir do momento que eu iniciei essa mensagem, já houve muitas mortes sobre a face da terra, muita gente morreu nesses minutos que aqui eu estou. Muita gente foi acometida instantaneamente de um infarto, de uma doença, de tudo que você possa imaginar. Então tudo acontece tão rápido, nós só não sabemos onde e nem quando. Portanto, o tempo ele é incerto. Mas o tempo ele não é meramente curto e incerto, ele é também importante. O tempo ele é importante, vale a pena aproveitá-lo, vale a pena viver esse tempo, viver bem. Quantas pessoas, a vida passa por ela e ela não consegue viver? São pessoas amarguradas, são pessoas murmuradoras, são pessoas que não têm círculo de amizade, são pessoas que se isolam no mundo de dor, de lamúria, de sofrimento. O tempo é importante, não percamos esse tempo desta forma, mas desfrutemos das benéficas que Deus nos oferece. Eu costumo dizer que cada um paga pela burrice que tem. E às vezes nós vemos pessoas se embrenhando neste mundo efêmero, neste mundo passageiro, perdendo a beleza da vida. Eu conheci uma irmã, ela era uma empresária, ela foi ovelha nossa em uma determinada igreja. E algumas vezes eu tive a oportunidade de viajar com ela, ou ela a oportunidade de viajar comigo, eu não sei. E ali durante a viagem, eu me lembro que uma vez nós estávamos na Chapada dos Guimarães, ali fazendo um tour, e ela o tempo todo ligando, querendo saber como é que estava o cachorro, como é que estava a empresa, como é que estava isso. E eu disse: irmã, dessa forma seria melhor você não ter vindo. Você não está desfrutando das belezas que essa natureza nos oferece.
E uma vez eu tive a oportunidade de dizer para ela: irmã, eu gostaria de ter o dinheiro que você tem, mas eu não queria ter a vida que você tem. Ela tinha tudo para viver bem, mas não vivia bem, porque não sabia aproveitar bem o tempo que Deus ali lhe permitia. Então, irmãos, o tempo é importante. A você que está aqui conosco, não sei como está a sua vida espiritual, mas exatamente esse tempo aqui, esses minutos aqui, eles poderão resolver toda a tua eternidade. Se essa eternidade será no céu, ou se essa vida sem fim será no inferno. Uma certa vez nesse templo ali, muito tempo atrás, resumindo a história, numa quinta-feira, eu dei o estudo e senti o desejo de fazer o apelo. E uma pessoa então recebeu Jesus, uma jovem. E no outro dia, ela faleceu. Então o tempo é muito importante. Esse tempo pode definir toda a tua situação pós-morte. Então, sendo esse tempo importante, como está andando você? Volta lá, Enio. Volta lá, Efésios 5,15, NVI. Como está andando você? Tenha cuidado com a maneira como você vive. Como está a tua vida? Em que porta, em que caminho você está andando? Você está andando em um caminho de sabedoria? Você está andando em um caminho que está te oferecendo a satisfação neste mundo, pela certeza do vindouro? Ou está num caminho de incerteza? Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Texto conhecido, todos vocês conhecem esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E a pergunta é: por qual caminho você está seguindo? Qual foi a porta que você entrou? Olha o que diz o texto: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por essa porta. 14. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quantas pessoas não entraram por essa porteira larga? Quantas pessoas não trilharam este caminho que eles julgavam ser um caminho bom, correto, prazeroso, um caminho sábio, e hoje estão arrependidos? Eu visitei, há muito tempo atrás, uma pessoa fez a decisão na Vermelha, e ele já estava doente quando ele fez. E aquela pessoa era alcoólatra. Durante toda a sua vida ele foi um fumante e fez uso da bebida alcoólica. E agora ele estava com uma cirrose, a barriga muito grande. Em uma visita que eu fiz a ele ali no HGV, ele disse para mim, eu nunca esqueci: pastor, se Deus me desse a oportunidade de voltar no tempo, eu nunca mais colocaria um copo de bebida alcoólica na minha boca, nem tampouco um cigarro. Aí eu disse: não, se Deus voltasse você no tempo, você faria a mesma coisa que você fez. A mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo isso na vida das pessoas, mas nós estamos entrando no mesmo caminho que as pessoas. Ora,
Se nós ligamos a TV nesses programas policiais, ou no dia a dia mesmo, aquela informação que nos chega através do WhatsApp ou de pé de ouvido, ontem mataram um lá, mataram o outro, questão de gangue, droga. Mas a juventude está entrando nisso aí, e eles veem esse exemplo, mas eles acham que com eles isso não acontece. É o nosso problema como ser humano. Não. Toda essa problemática pode acontecer com todos. Comigo não. Eu sou imune. Qualquer problema na vida. Então, queridos, o tempo ele é importante. E tudo aquilo que acontece ao outro pode acontecer a mim. Então, devo eu viver esse tempo andando no caminho que de fato me conduz a Cristo. Assim, irmãos, é o nosso destino final, traçado pela maneira como diz Efésios 5,15. Cuidado, observe, planeje a maneira como você vive. Não viva como um tolo. Eu tive a oportunidade de, nesta semana, levar uma pessoa para uns exames médicos, e a situação daquela pessoa é muito caótica. Muito caótica. E a Vânia entrou com aquela pessoa no consultório médico, para falar ao médico realmente a realidade da coisa. E o médico disse: olha, você não pode fazer isso. E a Vânia disse: pois é só o que ela faz. O médico: você não pode fazer também isso. E a Vânia: é só o que ela faz. Ou seja, a pessoa se matando. Então, o que podemos nós fazer? Conselhos? Não funcionam. Exemplos? Não funcionam. Isso não vai acontecer comigo. Bom, mas, além do tempo ser curto, incerto e importante, o tempo, irmãos, para finalizar, ele é irrecuperável. É irrecuperável. Passou, não tem mais como alcançá-lo. Mas podemos fazer uma coisa nesse tempo irrecuperável. A partir daqui, tentar modificar um pouco. Pilatos, quando ele mandou escrever aquela placa e pôr ali sobre a cruz de Cristo, Jesus, o rei dos judeus e tal, que os judeus foram até ele e disseram: olha, não queremos esta frase. E Pilatos diz lá em João capítulo 19, versículo 22, o que eu escrevi, escrevi. É assim o tempo. O que o tempo escreveu, baseado na página branca da nossa vida que nós oferecemos a ele, está escrito. Não tem mais jeito não. Não adianta mais arrependimento, não adianta mais remorso. A única coisa é buscar corrigir um pouco a partir daqui. Mas o que passou, passou. Agora, passou de forma imprudente, eu vou continuar da mesma maneira? Não. Modifique a escrita da página da sua vida. Faça a partir de agora uma nova escrita. Use de sabedoria na sua vida. Então, amados, da mesma forma como Pilatos disse, aquilo que eu escrevi, escrevi, é o mesmo que teremos que dizer no fim da nossa vida. O que eu fiz, não tem como eu mudar. Não tem como eu mudar. Então,
perdida, ela estará para sempre perdida. A alma salva estará para sempre salva. Eu costumo dizer que todos nós gostaríamos de ter uma profissão que nos rendesse bastante dinheiro e, por que não, status social. Mas para isso nós temos que estudar, nós temos que ralar, nós temos que trabalhar, nós temos que enfrentar a vida. Mas isso é doloroso. Então o tempo perdido com coisas fúteis, com coisas efêmeras, não tem como recuperar. Não tem. Então, irmãos, pensemos nesse tempo, pois oportunidades desperdiçadas jamais serão recuperadas. Jamais. Quantas oportunidades nós tivemos? Oportunidade de relacionamentos fraternais, amorosos, oportunidade de transações comerciais, trabalho, estudo, que nós desperdiçamos. Não há mais como recuperar. Não há mais. Se formos perguntar a cada um de vocês que aqui estão, fale de algo que você imprudentemente perdeu e que não tem mais como recuperar. Se cada um de nós fosse atinar a nossa mente, nós íamos lembrar de algo que nós, não usando a sabedoria, perdemos, e que nós até gostaríamos de recuperar, mas não tem como recuperar. Passou, se foi. Então, queridos, remir o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 9, não dá para ler. Diz que há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então, remir o tempo, na minha humilde interpretação, seria colocar cada coisa no seu devido tempo. Quer ver um negócio? Você quer ser um médico? Então você vai ter que estudar para fazer um vestibular, porque provavelmente você não tem condições de pagar aí uma faculdade particular de medicina. Mas, para você passar em um vestibular de medicina, você não pode ter namorada, porque a sua namorada serão os livros. Você não pode estar assistindo programa de entretenimento na TV, porque o seu programa de entretenimento serão os livros. Você não pode sair à noite para comer pizza com os amigos, porque você tem que comer pizza lendo os livros. Senão você não passa no vestibular. E eu acho interessante alguns pais. Eles dizem: meu filho passou num vestibular da Santo Agostinho. Aí a gente vai ver o rendimento dos pais. Seu filho não passou. Quem passou foi seu contra-cheque. Porque faculdade particular, ela faz o seguinte: aqui é o João, aqui o José. O pai do João ganha 30 salários mínimos. O pai do José só ganha 1,5 salário. Então eu sou dono da faculdade, eu vou ficar com esse aqui que o pai dele ganha 30 salários mínimos. Então seu filho não foi aprovado. O seu contra-cheque foi. Mas o que acontece? Nós queremos viver sem remir o tempo.
Nós queremos ser aprovados num vestibular para medicina, mas eu não dedico aquele tempo ao estudo. E a Bíblia diz: há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo para estudar. Então vamos estudar. É tempo para namorar. Então vamos namorar. Entendeu? Há tempo para todo o propósito. O não remir o tempo é não saber apropriar-se do momento certo, do tempo certo para fazer a coisa certa. Jovem, adolescente não é para namorar. E o pai que permite, o pai que permite um filho adolescente namorar, ele é um irresponsável. Pastor, você está me chamando de irresponsável? Estou lhe chamando de irresponsável. Se você não quiser pisar mais nessa igreja, não pise, mas você é irresponsável. Adolescente não é para namorar. Adolescente é para estudar, aprender os valores da vida. Adolescente que namora, ele não terá sucesso na vida. Se você quiser discutir comigo depois, eu estou disposto a discutir com você o assunto. Se você não quiser pisar mais aqui, não tem problema não. Mas essa é uma verdade. Entendeu? E tire o celular do seu filho adolescente. Ou então controle, pegue aqueles aplicativos que você controla o celular. Quer dizer que eu vim nesta manhã para você me ofender? Não. Estou falando a verdade para você. Estou falando a verdade para você. Paulo diz: por acaso me tornei vosso inimigo em vos falar a verdade? Nós não gostamos de ouvir a verdade. Pais que estão vendo o filho perdendo o tempo. E eles não têm domínio sobre o filho. Meu querido, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Você sabe o que é um sábio? O sábio não é aquele camarada que entende de tudo, de geografia, de português, não. O sábio é aquele que pega o conhecimento que ele tem e aplica a sua vida para viver bem. Esse é o sábio. É aquele que pega o conhecimento que tem e aplica na sua vida para viver bem. Esse é o sábio. Então ele diz: mas vivam como sábio, aproveitando cada oportunidade ao máximo. Se o tempo é de ir à praia, viva a praia, desligue o celular, deixe o relógio em casa e viva a praia. Mas se o tempo agora é de estar na igreja, viva a igreja, viva o evangelho, viva a Deus. Isso é sabedoria. Os dias são maus. O que é que Paulo está dizendo? Que se nós não agirmos sabiamente, nós vamos ver como a chibata dos dias é dolorosa nas nossas costas. Os dias são maus, irmãos. São perversos. São dolorosos. Que Deus nos abençoe. E possamos, nós que já cometemos muita besteira, e não há mais como consertar, sermos instrutores para essa meninada, essa
adolescência, essa juventude que está aflorindo na vida. Sejamos nós norteadores da vida deles, sejamos nós conselheiros. Usemos das nossas derrotas no passado como exemplo para que eles não sigam os mesmos caminhos de dores que nós passamos. Sejamos nós guia daqueles que ainda não têm experiência de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sabedoria para vivermos esta vida prudentemente, sabendo remir o tempo. Amém? Você ficou tão chateado que não conseguiu nem dizer amém. Não tem problema não, entendeu? Não tem problema não. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esta manhã. A tua palavra, ela é clara, é limpa. Nós muitas vezes não queremos nos submeter a ela, mas que o teu Espírito nos ajude a termos essa administração, sabermos remir o tempo, vivermos de forma prudente, e que assim, ó Deus, andemos sempre norteados pelo teu Espírito. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui esta manhã. Obrigado por aqueles que nos assistem através das redes sociais. Que a tua graça continue sobre nós neste dia, cobrindo-nos com as ricas bênçãos dos altos céus. Assim oramos, pedindo também a tua orientação em sala. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pois vamos zangados às nossas salas.